Olá a todos, estamos aqui para gravar mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos gravar um vídeo fazendo uma análise da obra 1984 de George Orwell. No nosso canal nós gravamos um short falando sobre a obra 1984. Agora nós vamos gravar um vídeo fazendo uma análise da obra 1984, que é considerado um clássico da literatura mundial e é um livro que é bastante celebrado e aclamado até os dias de hoje. Bem, primeiramente vou falar sobre o autor da obra, o britânico George Orwell. Só que o nome dele não é George Orwell, é um pseudônimo. O seu verdadeiro nome era Eric Arthur Blair. Era um autor britânico, escritor britânico, que nasceu no ano de 1901 e faleceu no ano de 1949, justamente no ano seguinte após o lançamento da obra 1984, uma vez que o livro 1984, que é a sua obra-prima, foi lançado no ano de 1948. Além de 1984, uma grande obra que é bastante conhecida é A Revolução dos Bichos, também de George Orwell. Só que o ano de lançamento, eu vou colocar aqui, é a outra obra do George Orwell que é bastante conhecida. Pois bem, a obra em si se passa num futuro que para George Orwell seria o ano de 1984 e que a sociedade no ano de 1984 seria controlada pelo Estado e pelo que é conhecido pelo Grande Irmão. O Grande Irmão seria o líder de toda a sociedade da época. Toda a sociedade seria dominada pelo Grande Irmão. Na obra existem 3 países, que é a Eurásia, que é onde o Winston vive e onde o Grande Irmão domina. Lá também existe a Oceânia e a Lestásia. Ou seja, existe na obra esses 3 países, a Eurásia, a Lestásia e a Oceânia. A Lestásia é um território em disputa entre a Oceânia e a Eurásia. E o Grande Irmão, ele manipula as informações, controla a sociedade em diferentes aspectos, seja na cultura, seja nas artes, seja na história, seja no jornalismo, seja em qualquer outra área, para que a sociedade acredite que o Grande Irmão nunca falha e ele sempre acerta. E para isso, eles usam os mecanismos como a mídia, como o cinema, como a cultura, como a arte, para manipular a população acerca da infalibilidade do Grande Irmão. A obra se passa pelo protagonista, um rapaz chamado Winston Smith, que ele fica órfão de pais muito cedo, e ele trabalha no partido. Ele trabalha no Ministério da Verdade, no qual ele filtra as informações que serão vinculadas na mídia, a fim de manipular a população e manipular, consequentemente, a história, para fazer com que cumprir o objetivo do Grande Irmão, que é fazer com que a população acredite que o Grande Irmão sempre vence e que é infalível. No entanto, o Winston, ele não gosta do partido, ele faz parte do partido, mas ele odeia o partido e ele acredita na esperança de uma contra-revolução que pudesse destituir o Grande Irmão do poder. No entanto, o Winston Smith ele tem que guardar os seus sentimentos, uma vez que ele teme em ser pego, teme em ser torturado e castigado pela polícia do pensamento, que era o grande poder de força do Grande Irmão naquela sociedade, naquele contexto. E aí, no meio da história, ele conhece uma jovem chamada Julia, que também faz parte do partido, e eles acabam se envolvendo, uma vez que a obra retrata que o Winston Smith era um homem casado, mas a obra não mostra a família do Winston, a mulher dele, os filhos, só mostra o envolvimento dele com essa jovem, também membro do partido, chamada Julia. E aí os dois começam a se envolver e começam a tramar uma espécie de contra-revolução, uma conspiração contra o Grande Irmão, uma vez que Julia também odiava o partido. Em um certo momento, o Winston acaba se revoltando contra o Grande Irmão e se voltando contra ele. E aí ele acaba, ambos, tanto ele quanto Julia, acabam sendo pegos pelo Grande Irmão, pela polícia do pensamento, melhor dizendo, e eles acabam sendo punidos pelo Grande Irmão devido a esse ato subversivo. E aí a obra acaba, com o Winston sendo torturado e a Julia acabando sendo presa. A obra em si, ela traz uma crítica à sociedade autoritária, ao autocontrole, o controle excessivo do Estado por parte dos seus indivíduos e também os mecanismos que o Estado utiliza para o controle. As formas como o Estado utiliza os meios de informação a fim de manipular a população e manter sempre o controle da sociedade. A obra 1984, ela é uma crítica política ao autoritarismo, uma vez que você tem que analisar o contexto
ao qual essa obra foi escrita. Ela foi lançada no ano de 1948, como eu expliquei no começo, e o ano de 1948, o contexto anterior, foi marcado por regimes autoritários, como o regime lá do Bigodinho e o regime lá do Benito Mussolini na Itália, e o falangismo na Espanha, e o salazarismo em Portugal. Ou seja, a Europa passava por regimes autoritários, regimes ao qual havia o Estado opressor por meio de ditaduras. E aí o livro 1984 é uma crítica referente a esse tipo de governo, um governo autoritário, e onde o governo controlava a sociedade em todos os aspectos, né? Porque a raiz do totalitarismo é isso, é o controle do Estado em aspectos na esfera civil e na esfera privada. E aí a obra ela é uma crítica exatamente sobre esse tipo de sociedade. Uma frase que é bastante interessante na obra, que é uma frase marcante na obra, eu vou citar aqui para vocês, que é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Ou seja, essa frase que está presente no livro era um dos lemas do Grande Irmão. O Grande Irmão era um lema que é bastante presente na obra, né? Essa frase, que é justamente essa crítica que é feita ao Estado autoritário, ao Estado controlador, altamente manipulador, e que tinha o monopólio da força, o monopólio das relações de poder. Então essa é a nossa análise, um breve comentário sobre a obra de 1984. Só reforçando que nós temos um shorts no canal falando um pouco sobre a obra, e hoje nós estamos gravando um vídeo sobre a obra de 1984, que é um clássico da literatura mundial e que é um livro bastante visto por libertários e liberais, pela forma como Winston ele se volta contra o Grande Irmão e denuncia a forma de autoritarismo do Estado. Uma vez que a obra não diz, vale ressaltar que a obra não fala que o Winston era libertário, ou que ele era liberal, ou que ele era comunista, nada disso. Ele era apenas uma pessoa que fazia parte da estrutura do partido, que ele não concordava com as ideias do partido, mas ele não tinha nenhum viés de querer fazer uma revolução para derrubar o Estado, para destituir o Estado, nada disso. Ele queria destituir o Grande Irmão, mas não necessariamente acabar com o Estado ou fazer qualquer tipo de revolução libertária. Aí é uma visão, cada um tem a sua interpretação, cada um tem seu ponto de vista. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não deixe de dar o like no vídeo, comentar, fazer algum tipo de interação, se inscreva no canal, você que é novo por aqui. E no mais é isso. Tchau, valeu e até a próxima.